gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim indicar alguns livros pra vocês saírem da ressaca literária. E assim, acho que a melhor dica que eu posso dar pra vocês saírem da ressaca é você pegar algum livro ou de um gênero que você gosta muito ou já tá acostumado, ou de um autor que você goste e também já esteja acostumado com a escrita dele. Isso porque quando você tá lendo um livro de algo que você já gosta, de um universo que é constantemente presente ali nas suas leituras, por exemplo, se você gosta muito de fantasia, vai ser muito mais fácil pra você sair da ressaca lendo um livro de fantasia do que lendo um romance, por exemplo, porque você já tá acostumado com aquele universo, com as criaturas, com aquele tipo de escrita e muitas vezes você consegue achar até do mesmo autor, então já facilita bastante você pegar um livro de um gênero que você gosta ou de um autor ou autora que você goste bastante, já esteja acostumado, isso vai facilitar pra você sair da ressaca literária, porque você vai passar daquelas primeiras páginas que são sempre as mais difíceis muito fácil. Então, por isso, nesse vídeo eu vim indicar alguns livros aqui e todos eles são de gêneros diferentes, então você pode escolher um deles aí e comprar ou pegar da sua estante se tem algum encalhado por aí que você ainda não leu, que eu tenho certeza que pelo menos um desses livros aqui vão te interessar e como eles são de gêneros diferentes, né, pra agradar todo mundo. Então é isso, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, não esquece de ativar as notificações e comenta aqui embaixo qual foi o último livro que você leu. Então bora lá! E a nossa lista começa com um romance super fofo pra aquecer o seu coração e voltar a despertar esse lado de leitor em você. Amor e Gelato é um clichê de romance adolescente que não prometeu nada, mas entregou tudo em uma história de pouquinhas páginas, mas que vai ter um romance, ou na verdade dois romances ali, né, duas histórias de amor, além de um mistério pra ser desvendado. Depois da morte da mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido, ir até a Itália para conhecer o pai. Do dia pra noite, ela se vê em uma famosa paisagem de Toscana, morando em uma casa localizada no mesmo terreno de um cemitério memorial, com um homem que ela nunca tinha ouvido falar. Eles começam a mudar quando ela recebe um antigo diário de sua mãe, onde ela vai descobrir sobre uma misteriosa história de amor e sobre algumas coisas do passado da sua mãe que podem revelar as suas próprias origens. E no meio disso tudo, desse turbilhão de emoções, a Lina ainda vai conhecer o Rain e o Thomas, que são dois garotos lindos, e vai se ver envolvida ali, né, tendo que lidar com seus próprios sentimentos. A premissa do livro é boa por si só, e apesar dele não ser lá muito revolucionário, ele é um livro muito gostosinho de ler, é um romance bem clichêzinho, bem adolescente, não é um livro grande e a narrativa é super fluida, então é muito tranquilo assim. Foi um livro que me surpreendeu porque eu não esperava que eu fosse ler ele tão rápido, e por ele ser, na verdade, muito famoso, eu sempre fico com o pé atrás, sabe, quando esses livros viralizam muito e ficam, assim, muito famosos, porque eu sempre penso que talvez não seja muito pro meu gosto, sabe? Só que eu acabei me surpreendendo de verdade, positivamente, com Amor e Gelato, porque foi uma história muito gostosinha de ler e de acompanhar, apesar de eu não ter me apegado muito aos personagens. Mas isso não atrapalhou a minha leitura, porque como eu falei, eu li ele muito rápido, gente. Quando ele começa a desenvolver, assim, que ela encontra realmente o diário da mãe dela, a gente fica curioso pra saber qual que vai ser o resultado final dessa história. Então a gente quer descobrir esse mistério, quer saber mais sobre o passado da mãe dela, por que que a mãe dela não falava do pai da Lina pra ela. Então tem vários ali, né, pequenos mistérios pra gente ir descobrindo junto com a protagonista, e eu achei isso muito legal, achei que torna a narrativa muito fluida, e é um ótimo livro aí se você tá em ressaca pra começar a ler, porque como eu falei, não é um livro grande, é um romance clichê adolescente que, assim, quase todo mundo gosta, e assim, apesar de não serem os melhores personagens do mundo, é uma história bem legal que tem uma premissa ótima. E nada melhor pra sair da ressaca literária do que uma fantasia envolvente com um universo muito legal, personagens cativantes e, é claro, gente, uma missão quase que impossível pro protagonista resolver, e é por isso que o primeiro livro da trilogia Magnus Chase e os Deuses de Asgard está nessa lista. Do mesmo autor de Percy Jackson e os Olimpianos, Magnus Chase faz parte do Riordanverso, ou seja, ele se passa no mesmo universo que Percy Jackson e os Olimpianos e as Crônicas dos Kane. Inclusive, talvez você já tenha percebido isso pelo sobrenome do Magnus, não sei, te lembra alguma coisa, assim? Não... Pensa aí um pouquinho, vou te dar 2 segundos pra você pensar. Te lembrou? Te lembrou alguma coisa? Porque assim, me lembra a Annabeth. Pois é, gente, o Magnus, ele é primo da Annabeth Chase, lá de Percy Jackson e os Olimpianos. E a vida desse garoto nunca foi fácil. Desde a morte de sua mãe em um acidente misterioso, ele tem vivido nas ruas de Boston tentando sobreviver. Até que um dia, Magnus reencontra o tio Randolph, que é um homem que ele mal conhece e que sua mãe disse pra ele manter distância. Randolph é um homem perigoso, mas que revela um segredo improvável. Magnus é filho de um deus nórdico. É a partir daí que o nosso protagonista vai descobrir que todas as
lendas vikings, da cultura nórdica, é tudo real, aquilo realmente existe. E o pior, os deuses de Asgard estão se preparando para o dia do juízo final, o Ragnarok. Agora Magnus vai ter que correr contra o tempo para evitar o fim do mundo e ir atrás de uma arma perdida há mais de 1000 anos. E nessa missão ele vai descobrir que talvez seja necessário morrer para começar uma vida nova. E não, você não entendeu errado. O Magnus vai narrar sua história, né? Vai narrar os livros na sua vida pós-morte, gente. Ele já começa o livro morto. Mas calma que não é spoiler, porque é literalmente a primeira frase do primeiro capítulo, gente. Ele já fala ali que ele morreu, que ele vai contar essa história e tudo mais. E foi uma das coisas que mais me conquistou quando eu fui ler essa trilogia, foi justamente essa ideia genial do protagonista não tá vivo, mas ao mesmo tempo ele tá, sabe? Tem toda uma questão ali, né, mais filosófica, justamente da cultura viking ali, com relação com Valhalla e tudo mais, que vai fazer sentido o fato do Magnus ele não tá mais entre os vivos aqui. Mas isso não vai atrapalhar em nada a leitura, na verdade isso só torna tudo muito mais interessante, porque a gente vai ver vários momentos, ali tem umas coisas cômicas ali, né, uns momentos cômicos muito legais nessa vida pós-morte dele. Então assim, não é spoiler, tá, gente? Mas é realmente um ponto muito positivo dessa história, que é muito diferente. Então com certeza eu amei conhecer a história do Magnus, inclusive a relação dele com a Annabeth é mostrada nos livros e tem até participação especial, mas aí realmente não vou dar spoiler, tá? É uma coleção, então, de 3 livros, né? Uma trilogia. O primeiro é A Espada do Verão e eu acho isso maravilhoso porque não é uma coleção muito grande, tá, gente? Apesar dele fazer parte do Riordan Verso, você não precisa necessariamente ler os outros livros pra entender Magnus Chise, tá? É muito tranquilo, então você pode comprar só os 3, ler só os 3 se você gostar e tudo mais, mas é uma leitura muito legal, tá, gente? Flui tranquilamente. Eu comprei e eu não sabia nada da história, tá? Porque infelizmente Magnus Chise não é tão famoso assim entre os fãs, mas é muito legal, eu me apaixonei de verdade, é uma das minhas trilogias de fantasia favorita, então super recomendo, uma ótima escolha pra você que quer sair da ressaca literária com uma fantasia. Tipping Clegorn é uma pequena cidade e pacata na qual todos se conhecem, até que um dia um estranho anúncio é publicado no jornal da cidade, convidando a todos os moradores para assistirem um homicídio que vai acontecer na casa de Letitia Blacklock. Levados pela curiosidade, os moradores da cidadezinha decidem comparecer no horário marcado, e o que parecia ser uma brincadeira inocente rapidamente se transforma em uma tragédia. Quando as luzes se apagam, tiros são disparados e uma pessoa é assassinada. Eu ouso dizer que Convite para um Homicídio é uma das melhores obras da Agatha Christie e da nossa querida Miss Maple, que é a nossa protagonista aqui. E apesar de eu preferir as obras, né, que o protagonista principal, quem vai narrar, é o Poirot, eu gosto bastante da Miss Maple porque ela traz ali, né, umas análises mais profundas e também um pontinho ali de comédia, sabe? Aquela dose de comédia com um humorzinho um pouquinho mais ácido, e nesse livro aqui não é diferente. E a nossa querida Agatha Christie vai te entregar todas as pistas de bandeja, mas ainda assim você não vai adivinhar o plot final, e eu acho que isso é uma das coisas mais geniais que essa autora consegue fazer, e é justamente o que prende você, né, nessa leitura desde o primeiro capítulo até o último, e que vai fazer você sair dessa ressaca literária rapidinho, afinal você vai querer descobrir quem é o assassino. O livro traz personagens muito cativantes, como eu falei, a nossa querida senhorinha, né, a nossa detetive amadora Miss Maple é maravilhosa, mas os outros personagens também são muito interessantes, e eu acho que justamente o que transforma Convite para um Homicídio em um livro um pouco diferente de mistério é que ele vai se passar envolvendo uma cidadezinha inteira, e também toda essa questão de ser um homicídio anunciado no jornal, sabe, todo esse mistério de por que o assassino faria isso, porque ele quer essa divulgação toda, sabe, essa atenção, é muito legal e vai te surpreender demais no plot twist final. E como eu sempre gosto de dizer aqui no canal, gente, não tem nada melhor pra sair da ressaca literária do que um bom romance policial, né, um bom mistério, porque assim, gente, eu já ouvi até pessoas dizendo por aí que o livro pode até ser ruim, mas se você tem um mistério pra descobrir, a gente vai até o final, porque o nosso coração de leitor, ele quer saber o que acontece, ele quer saber quem é o criminoso, o culpado e tudo mais. Mas Convite para um Homicídio é um livro bom, tá? Então vocês podem confiar em mim, como eu falei, na minha opinião, é um dos melhores livros da Agatha Christie, então é muito legal, não um livro grande, tá, gente? Na verdade, ele é bem curtinho, então é ótimo de verdade. Aí pra você que tá em ressaca, que você gosta de mistérios, de romance policial, investir nesse livro aqui, porque ele traz uma história muito cativante, uma narrativa maravilhosa. A escrita da Agatha é super fluida, tá, de você acompanhar, não é nem um pouco difícil. Tem personagens maravilhosos e o enredo, assim, né, o contexto geral de ser esse assassinato numa cidadezinha pequena, envolver todos os moradores, é muito legal, então com certeza vale super a pena. Eu tenho certeza que você vai sair da ressaca com esse livro aqui. O Mau Começo é o primeiro livro de uma coleção com outros 12 da famosa saga Desventuras em Série, e que vai nos apresentar a história de aventura ou talvez desventuras dos irmãos Baudelaire, que depois de ficarem órfãos vão passar por várias provações e vão precisar se ver livres de um terrível vilão.
Violet, Klaus e Sunny são encantadores e inteligentes, mas ocupam o primeiro lugar na classificação das pessoas mais infelizes do mundo. De fato, a infelicidade segue os passos desde a primeira página, quando eles estão na praia e recebem uma trágica notícia. E agora eles precisam enfrentar um terrível vilão que assume a guarda das crianças, mas na verdade só tá interessado em sua fortuna. E eu coloquei ele nessa lista porque eu gosto muito da maneira como ele é escrita, já que o narrador ele é meio que um personagem que se insere na história, mas ele também fala diretamente com o leitor. Então a todo momento ele fica quebrando a quarta parede, te dando avisos, te falando que se você quer um livro feliz, ali, né, com uma história mais alegrinha, Desventuras em Série com certeza não é uma boa escolha, afinal a gente vai acompanhar as infelicidades de 3 irmãos, criancinhas, gente tentando escapar, né, de um vilão que só tá interessado no dinheiro deles. Então eu acho muito legal, sabe, essa quebra da quarta parede, de todo momento o autor ficar falando com você, dele ficar narrando os fatos, aí tá acontecendo alguma coisa, ele para e fala, gente, assim, ó, esse momento realmente tá difícil, entendeu? Vai acontecer uma coisa ruim, você já sabe que vai acontecer uma coisa ruim, então se você quer ver uma coisa feliz, fecha o livro e vai pra outra leitura. E eu tô sendo bem sincera, porque literalmente aqui, gente, na sinopse atrás, ó, caro leitor, sinto muito em dizer que o livro que você tem em mãos é bastante desagradável. Então isso é muito legal, eu acho que isso torna a leitura, né, muito mais fluida, gente, é muito dinâmico, além de ter uma dose muito legal de comédia ali, né, em todos os eventos que, apesar de trágicos, trazem esse humor ali, né, mais ácido. Então realmente é uma ótima dica pra sair da ressaca literária, justamente pela maneira como ele é escrito. Ele é um livro que vai te render boas risadas, tem vários momentos muito engraçados, várias piadinhas, ironia e sarcasmo, que é um tipo de escrita, né, que o autor coloca, que eu adoro ver nos personagens, então é uma coisa que eu gosto muito de ler, mas ele também traz alguns momentos bem angustiantes e um mistério pra ser solucionado. E é claro que eu acho que o principal ponto de Desventuras em Série é que você cria um apego sentimental muito grande pelos personagens. Você quer proteger, você quer ajudar os irmãos Baudelaire a sair daquela situação toda, e ao mesmo tempo você sente medo pelos planos terríveis que o Conde Olaf monta, porque assim, apesar de ser, né, meio com uma dose de humor, alguns planos são realmente terríveis, gente. É uma coisa que assim, você para pra ver, você tá rindo, e aí você pensa, gente, calma, não, peraí, isso é sério? Pois é sério, gente. Então assim, ele meio que une todos ali os conceitos, né, tanto o humor, esse humor mais ácido, mas também momentos angustiantes, um vilão aterrorizante e crianças que vão te trazer um apego maravilhoso. Tudo num livrinho muito pequeno, gente. Ó, detalhe, esse livro é do tamanho da minha mão, que é pequenininha. Então ele é muito pequeno, tá? Apesar dele ser uma coleção de 13 livros, eles são mais ou menos desse tamanho. Eu acho que, se eu não me engano, só os 3 últimos que são maiores. Só que você não precisa ler todos, tá, gente? Eu sempre falo, você começa a ler, testa aí, vê se você gosta. Se você curtir a leitura, eu tenho certeza que você vai gostar dos outros livros. E pra fechar essa lista, A Maldição do Mar, que é um mistério mais focado ali na parte do terror. Então, por isso que eu coloquei ele nessa lista. Ele não é tão romance policial quanto é o livro da Agatha Christie que eu citei aqui. Ele realmente é um mistério barra horror e barra fantasia. Então ele meio que une tudo ali que a gente gosta. Há 2 séculos, 3 irmãs foram condenadas à morte por supostamente cometerem bruxarias. Elas foram afogadas nas águas profundas que margeiam a cidade. Agora, muitos anos depois, diz a lenda que as irmãs retornam, roubando corpos de 3 meninas para que por meio delas possam buscar a sua vingança, seduzindo e afogando meninos até a morte. Esse livro me surpreendeu muito positivamente, porque nas primeiras páginas eu confesso que eu não tava gostando, foi até uma lutinha ali pra mim conseguir sair dos primeiros capítulos, porque a protagonista, né, que é a Penny, ela não me prendeu demais, assim, sabe? Pra mim ela é um pouquinho chata até, só que logo como foi, assim, né, passando as páginas e tudo mais, que a gente foi conhecendo um pouquinho da lenda da cidade e tudo sobre as irmãs, foi ficando uma história muito interessante, um mistério maravilhoso pra desvendar, e eu acabei ficando muito apegada, porque eu queria saber qual que era a história de verdade dessas irmãs, porque elas foram condenadas a isso, elas realmente eram bruxas ou não, e além, né, desse mistério do Boo, o que ele veio fazer na cidade, qual que é o grande segredo dele, e também tem alguns pontos ali, né, alguns mistérios envolvendo a protagonista Penny. E eu confesso que o casal principal não é lá um dos meus favoritos, gente, eu não acho que eles têm uma química absurda, o que realmente prende nesse livro é mais um mistério mesmo, principalmente os momentos, assim, do passado, que vão falar das irmãs, que pra mim são os melhores, gente, é muito bom ver a narração delas e tudo mais, entender o que de fato aconteceu, inclusive a cena de como que elas morreram, elas narrando, é angustiante demais, gente, realmente, assim, é um livro muito mais focado no horror, porque todo esse contexto e tudo mais é muito assustador e muito angustiante ver elas narrando isso, sabe? E que era uma prática mega comum, né, gente, eles afogarem, queimarem mulheres que não eram bruxas, e mesmo que fosse, gente, pra que você vai queimar a bruxa? Deixa ela lá, entendeu? Então é uma parte real da nossa história que tem ali, que acaba deixando tudo mais sombrio
sombrio. Mas como eu falei, o casal principal não é lá essas coisas, gente, sendo bem sincera com vocês. Só que o plot final que envolve eles é muito absurdo. Inclusive, o plot final desse livro é um negócio que eu não sei como, até hoje eu não consigo, entendeu? Eu fiquei o livro inteiro lendo isso com muita atenção. E aí quando chegou a grande revelação no final, eu fiquei... Como assim eu não percebi isso antes? Tava muito na cara. Eu até voltei, eu reli alguns capítulos pra ver se eu entendia, porque tava muito na cara e eu não percebi. Eu realmente achei a reviravolta desse livro aqui maravilhosa, é fantástica. Inclusive eu quero muito ler o último lançamento dessa autora aqui pra ver se tem essa mesma vibe. Então com certeza vale a pena pra você sair da ressaca só pelo grande mistério final ali, né, o grande plot, porque você vai querer continuar lendo. Então eu super indico A Maldição do Mar. Não é um livro grande, tá, gente? É bem tranquilo ali pra você ler, e apesar do casal não ser lá essas coisas, a história geral é muito boa. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e também que vocês gostem das indicações que eu fiz aqui. Que vocês peguem, vão lá, leiam algum desses livros que eu tenho certeza que vai ajudar você a sair dessa ressaca. Eu sei que é muito difícil quando a gente entra, né, nesse limbo do leitor, que é ficar na ressaca de não conseguir ler nada. Então é sempre bom pegar livros que a gente já tá acostumado, de gêneros que a gente gosta, mas também esses livros de mistérios e tudo mais, que tem essas reviravoltas, são maravilhosos, gente, de verdade, de coração mesmo. Pra mim é só o que funciona pra sair da ressaca. É livro que tem plot twist legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês vão lá, sigam as minhas indicações. Comente aqui, inclusive, se vocês leram algum livro por indicação minha. Então é isso. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo. Não esquece de ativar as notificações. E é isso, né, gente? Então boa leitura e boa sorte aí pra você sair da ressaca. E tchau!